Estamos ao vivo com o professor Daniel Kupperman. Muito obrigado ao Daniel por topar essa entrevista, conversa aqui no canal. Lembrando que essa é uma parte do meu projeto de extensão da UFMG, o projeto Conversas Virtuais sobre a Psicanálise. Daniel é um parceiro, professor da USP, com quem eu tenho trabalhado em várias frentes, particularmente no grupo brasileiro Sandor Ferenczi, né, o Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Apresentando para quem ainda não teve o prazer de conhecer, o professor Daniel Kupperman é psicanalista e presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, é livre-docente do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, onde coordena o PSIA, o Laboratório de Pesquisa e Intervenções em Psicanálise, bolsista de produtividade em pesquisas do CNPq, autor dos livros Estilos do Cuidado, Transferências Cruzadas, Presença Sensível, Ousar Rir, e desse livro em particular que a gente vai falar hoje, Porque Ferenczi, editado pela Zagodoni, mas eu realmente recomendo os livros Presença Sensível, que é esse aqui, o Ousar Rir, que é o meu preferido, então quem gosta de rir, vocês vão ver por que o Daniel faz a gente rir, e Transferências Cruzadas, que é um dos primeiros do Daniel, que é também uma história da psicanálise aqui no Brasil em particular, tem um capítulo final aqui incrível sobre o Amilcar Lobo, no final desse livro, que é espetacular. Então, recomendo a obra do Daniel e começo perguntando, Daniel, por que Ferenczi? Me conta a história do livro, me conta um pouquinho dessa história. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite, pelas palavras carinhosas, pela parceria desses anos, né, desses últimos anos, e por essa oportunidade também da gente conversar sobre um livro, né, que não é tão recente assim, já tem alguns anos que foi publicado, mas é um livro que tem, de alguma maneira, contribuído para fazer justiça a uma injustiça ocorrida ao longo da história do movimento psicanalítico e do pensamento psicanalítico, né, não só do movimento, né, mas inclusive comprometendo os modos de transmissão da psicanálise, no Brasil em especial, né, mas ao redor do mundo também. Então, essa pergunta, né, por que Ferenczi, na verdade, vejam, esse livro faz parte de uma coleção, né, que eu coordeno na editora Zagodoni, que se chama Coleção Grandes Psicanalistas, e que os títulos têm sempre essa interrogação. Então temos o Porquê Freud hoje, Porquê Melanie Klein, Porquê Ferenczi, Porquê Bion, Porquê Laplanche, Porquê Lacan, né? E a pergunta do porquê, ela aponta para pelo menos dois sentidos, né? Um é, bom, qual a importância da obra deste autor para a constituição disso que nós chamamos de campo psicanalítico. Mas o porquê é uma pergunta que aponta para a atualidade. Está implícito a ideia do, bom, por que nós lemos determinado autor na nossa atualidade, na nossa contemporaneidade. Então, talvez eu comece por aí, né, Fábio? Existe uma metáfora entre os estudiosos de Sandor Ferenczi. Então, Sandor Ferenczi, psicanalista húngaro, principal interlocutor de Freud, e eu costumo dizer, bom, interlocutor não é discípulo, né? Existe essa tendência na história da psicanálise, de algumas disciplinas, de pensar que tem um fundador e discípulos, né? A figura do discípulo, eu acho que ela carrega um certo ranço, na qual o discípulo ele é uma espécie de propagador das ideias do fundador. Não é o caso, interlocutor, né? Não é discípulo como aluno, o interlocutor é alguém que provoca o pensamento do outro. Então, para vocês terem uma ideia, para quem não conhece, o Ferenczi tem o primeiro contato com Freud em 1908, que é o mesmo ano, inclusive, que o Jung teve contato com Freud. Eles rapidamente formam uma espécie de troika, né? Os três se juntam muito rapidamente, fazem aquela viagem, né, famosa para a Universidade de Clark, nos Estados Unidos, vão no mesmo navio, né? Trocam sonhos, tem alguns episódios importantes ali relatados nas biografias e na troca de cartas. Só que o Jung, ele se afasta do campo psicanalítico, ou é afastado, né, dependendo como nós entendemos, em 1912, quer dizer, um período muito curto, de 4 anos de relacionamento, né?
Depois ele vai, então, num certo sentido, ele é efetivamente banido e vai criando o seu pensamento, a sua escola, né, psicologia analítica. Ferenczi não. Ferenczi continua até a morte, né, muito próximo de Freud. Nos últimos anos, um pouco mais, com uma relação um pouco mais estremecida. Então, primeira coisa é, de fato, trata-se de alguém que nós podemos considerar que o principal interlocutor de Freud é um co-criador da psicanálise. Né? E eu não estou falando isso não me parece que é um grande excesso, né? De fato, muitos textos de Freud, muitos, são provocados por conversas, né? Questões, respostas a Ferenczi, né? Inclusive depois da morte de Ferenczi, porque o Ferenczi morre, apesar de ser mais jovem, quase 20 anos, ele morre antes de Freud, né? Ele morre em 33, o Freud morre em 1939. Você sabe que existem textos muito importantes de Freud, né? Por exemplo, Análise Terminável e Interminável, que é um texto de 1937, que é um diálogo direto, do início ao fim, com Ferenczi. Ferenczi tinha morrido já há 4 anos. Né? Então, dizer que ele é um co-criador da psicanálise não é exatamente um grande excesso, mas o que é incrível que nós precisamos perguntar é como é que foi possível nós lermos Freud décadas e décadas no Brasil sem ter o menor conhecimento e menor acesso, né, à obra desse que é talvez o interlocutor que ele mais citava. Né? Sim, então, sim. As pessoas leem, estão habituadas, né? Nós estávamos habituados a ler textos do Freud que eram diálogos, né? Com problemas discutidos entre os dois, sem ter acesso à origem dessa discussão. Né? Exato. A luz da terapia psicanalítica, análise terminável e interminável, né? Toda uma discussão sobre narcisismo e onipotência, né? Toda uma discussão sobre os casos graves e as alterações do ego. Né? Então, é muito incrível isso. A gente precisa perguntar a atualidade, né? Porque eu estou falando, 1908, 1912, né? 1937, isso tudo tem quase 100 anos. Alguns episódios têm mais de 100 anos. Qual a importância disso hoje na psicanálise? Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Sim, não só foi um interlocutor do Freud, como muitos de nós têm lido pós-Balint, né? Assim, o Ferenczi como uma matriz do pensamento psicanalítico. Winnicott, Laplanche, né? Melanie Klein, né? Na edição brasileira é análise de crianças com adultos, a tradução. Tá. Mas a ideia é a análise, né, da criança que existe no adulto. Adulto, exatamente. A ideia é essa. É análise de crianças com adultos. A ideia é um pouco diferente. Alguém pode dizer, mas Freud não enfatizou o tempo inteiro o infantil? Sim, mas o que o Freud fazia com a criança do seu analisando, né, e a neurose infantil? O Freud criou um método que era o método marcado pelo estilo interpretativo. Então, você interpretava, né, você falava da criança. Isso. Pacientes e analistas falavam dessa criança. O Ferenczi desenvolve um método inspirado na Melanie Klein, na Freud, né, que não é de falar da criança, é de falar com a criança. Com a criança. Com a criança. E como é que você consegue acessar essa criança, né, que para ele é o núcleo sensível da subjetividade, que está clivado, né? Como é que você acessa essa criança? E não é pela via do estilo interpretativo, é pela via do estilo empático, porque senão você não tem acesso a isso. Na linguagem winnicottiana seria uma análise que gira em torno do falso self, né? Vamos nós, analista e paciente, analisando, falando, mas sem nenhum contato com o núcleo sensível, que é da onde vem a possibilidade de criação, mudança e transformação. Fábio, vou te agradecer, porque eu não tinha percebido que o Laplanche ele é um herdeiro neste sentido, né? Super. De mostrar que o abandono da teoria da sedução, ali no século XIX, pelo Freud, né, teve consequências limitantes no pensamento psicanalítico, né? E, consequentemente, na clínica.
Você tem toda a razão, não é à toa que Laplanche fala da sedução originária, quer dizer, e ele não está, evidentemente, retomando a teoria da sedução como ela foi formulada pelo Freud, assim como o Ferenczi não estava retomando a teoria da sedução, né, quando ele propõe a sua traumatogênese, né, que é a teoria do trauma, de como o trauma vai se fazendo, né, em tempos. Né? Então, Laplanche é um herdeiro, você tem toda a razão. Né? A teoria da sedução ela tinha um componente político, na medida em que ela está apontando para o abuso promovido por relações dissimétricas, no contexto do patriarcado, que permitiu a Freud formular, né, a partir lá de Totem Tabu, né, a questão da violência do pai, né, da violência do falocentrismo, numa cultura que ali é a cultura que ele viveu, né, século XVIII, XIX, né, XX ainda, e que nós até hoje vivemos, né, continuamos vivendo. Então, essa cultura falocêntrica e suas guerras, né, Fábio? Considerando que Laplanche é um autor mais, né, pós-Segunda Guerra Mundial, mas o Freud e o Ferenczi viveram a Primeira Guerra, e a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, ela influenciou muito o pensamento dos dois, né? Freud com a pulsão de morte, a partir de 1920, e o Ferenczi com o resgate de toda a teoria do trauma. Na verdade, o que eu queria dizer é que agora eu entendo, né, o quanto esses dois autores e outros, né, perceberam que, com o abandono da teoria da sedução, havia ali uma tentativa de salvar o patriarcado. Exato. Exatamente. Os comentadores falavam de uma outra maneira, né, que é salvar o pai. Salvar o pai. Salvar o pai. Mas salvar o pai é tentar entender, né, de alguma maneira, que houve ali um limite, né, do pensamento freudiano, que é um limite. Enfim, é um homem do seu tempo e foi longe demais. É incrível, né, o que Freud fez. É muito incrível. Totalmente. Né? Agora, no Brasil, eu queria dizer isso, né? Ainda que o Porquê Ferenczi tenha se tornado um livro de referência, né? Nós temos um time bacana de autores que vem trabalhando, livros importantes, né? Vou citar aqui a Jo Gondar, a Eliana Reis, do Rio de Janeiro, o Eugênio Canezinho da Molinha, aqui de São Paulo, Gustavo Ding Gomes, e fora a geração que foi responsável, desde os anos 90, 1990, trazer Ferenczi para o Brasil, com Tereza Pinheiro, Joel Birman, Chaim Katz no Rio de Janeiro, Luiz Cláudio Figueiredo, Renato Mezan aqui em São Paulo, né? E outras iniciativas assim um pouco mais pontuais. Então é interessante, porque o Ferenczi ele retorna ao cenário psicanalítico pela via universitária. Muito interessante. Não havia lugar nas sociedades de psicanálise tradicionais, tampouco nas lacanianas, né? Então ele entrou pela via universitária. Né? Isso é um dado histórico importante. Muito importante, né? Nós que somos da universidade também, né? Então, a importância da universidade na riqueza da psicanálise brasileira é impressionante, né? O que se pôde pensar sobre psicanálise na universidade. Então, eu quis dizer isso para não ficar como se... É claro, né? Nenhum livro ele aparece exatamente do nada, né? Na verdade, um livro é uma espécie de árvore genealógica, né? Que a gente vai testemunhando, né? E reconhecendo e avançando. E os últimos 5 anos foram muito importantes para a visibilidade que o Ferenczi ganhou na nossa psicanálise, em função muito do trabalho, né, desse grupo do qual nós fazemos parte, que é o Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi. Eu acho importante, né, a gente situar que nenhum autor ele se impõe somente pela sua genialidade, né? Ele se impõe na medida em que a gente consegue constituir uma massa crítica, né, e é um ato político também. E nós mudamos o cenário da psicanálise brasileira. Total. A gente impõe, né? As ideias são impostas, né? Ninguém quer ser perturbado, né? A gente tende a ficar na nossa comodidade, no nosso conforto, que a gente já sabe, né? Então, um novo autor, que no caso é um novo antigo, ele aparece quando um certo grupo tem a força de impor o seu pensamento, né? Sem, claro, que o pensamento tem que ter sua importância. Então, por que Ferenczi? Porque ele ajuda a pensar a atualidade, e a atualidade está vinculada ao trauma. Quer dizer, falar de Ferenczi é falar dessa teoria do trauma. O que eu propus ali nesse capítulo,
O que o Freud faz, né? Teoria da sedução, século XIX, né? Que é essa ideia, né, do pré-sexual, sexual. Então, é o assédio, né? A teoria da sedução, para Freud, a teoria do assédio, né? Sexual, infantil, né? Então, a histeria viria daí, né? Quer dizer, uma criança assediada que na puberdade, então, o sexual emerge como o insuportável, não o impensável, o traumático. Depois o Freud abandona em nome da fantasia. E é óbvio que o Freud descobre uma coisa maravilhosa, né? Formulando a fantasia, só que isso ofusca o problema das relações dissimétricas, dos abusos, né, das relações de poder. E aí, com a guerra, né, em 1918, o Freud retoma a segunda teoria do trauma com essa problemática, né, da pulsão de morte, promovendo, né, esse desligamento, né, do campo representacional e essas excitações que o aparelho psíquico precisa, de alguma maneira, né, dar destinos e não consegue. Então, o trauma sempre como esse excesso de excitação não simbolizado. O Ferenczi junta, né, essas ideias a outras e formula, então, em 1931, já vinha maturando isso, né, e aí ele formula essa teoria belíssima dos 3 tempos, né, que eu propus nomes para cada um desses tempos. Então, ele diz assim: começa com o tempo zero, um adulto e uma criança se amam. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que ele reconhece que a criança tem a sexualidade, porque um dos motivos do abandono da teoria da sedução foi esse, ela era toda fundamentada no caráter bifásico, né, da sexualidade humana para Freud. Quando Freud diz, bom, os 3 ensaios, né, sobre a teoria sexual, ele fala, não posso sustentar mais essa teoria, né, porque a criança tem sexualidade, então não funciona mais daquele jeito. Mas o que o Ferenczi fala é a partir de uma ideia simples, bom, mas são regimes diferentes de sexualidade, são linguagens diferentes, né? Ternura e paixão. Um adulto e uma criança se amam. Nós estamos falando de uma relação constitutiva. Não existe uma criança sozinha, para evocar o Winnicott, né? Isso, um bebê não existe. Um bebê não existe, uma criança não existe, né? Ninguém existe sozinho, né, no fundo. Essa é a ideia. O humano ele não tem como ser autossuficiente, porque ele está imerso nesse caldo de cultura, de linguagem, né, de relações. E aí ele diz, bom, então o primeiro momento é quando essa relação, o sujeito em estado de vulnerabilidade sofre uma violação na sua integridade moral, física, né? Ele sofre uma violação. Vamos considerar o trauma sexual, né? O que é sofrer uma violação? É quando o poderoso, o adulto, ele perde a percepção da alteridade. Ele usa o outro como objeto. O que é abuso? Que a gente chama de abuso, né? Uma relação abusiva é quando eu uso o outro. Quando eu deixo de reconhecer os desejos, o direito, né? Legitimar a singularidade do outro. Então, abuso é isso. E aí há uma violação. Esse primeiro tempo eu propus chamar de tempo do indizível, porque essa criança ou esse sujeito em estado de vulnerabilidade nem sempre tem ferramental, instrumentos, né, suficientes para elaborar, né, e dar sentido a um acontecimento disruptivo. Então, o primeiro tempo é o tempo do indizível, né? O segundo tempo, que o Ferenczi vai dizer, bom, o que uma criança faz? E sempre lembrando, né, criança como, né, metáfora de sujeito em estado de vulnerabilidade. Ela vai procurar um terceiro, alguém em quem confia. É muito importante nessa figura da confiança que Balint vai retomar. Então, vamos imaginar, a criança procura a mãe, criança violada procura a mãe. O tempo do testemunho, mas ela não procura com um discurso pronto. Eu sofri uma violação. Ela procura com sintomas, com dor, né? Com manifestações e expressão dessa violação que ela sofreu, que podem ser escutadas ou não, né? Então, é o tempo do testemunho, fundamental. Por isso que existe clínica psicanalítica, porque o testemunho ele retorna. No momento que o sujeito desistir, não tem clínica, né? A figura da esperança em Winnicott, né? Enquanto o antissocial está ali atuando, é porque ele ainda tem esperança, né? Enquanto alguém em estado de sofrimento está ali buscando um outro, nem que seja para importunar, né, para agredir, ele ainda tem esperança, né? O tempo do testemunho. E o trauma vai se dar exatamente, o Ferenczi usa essa palavra, né, Verleugnung, que não é ingênuo, porque remete à perversão,
o que não quer dizer que todo trauma é fruto de uma perversão, de um sujeito perverso, mas ele é sempre fruto de uma perversão institucional. É sempre. Então, o Ferenczi diz, que é a passagem que é a chave, né, da teoria, que ele diz, o pior não é, né, a violação, o pior é a Verleugnung, o pior é o desmentido, dizer que nada aconteceu ou mesmo ser castigado e punido por isso, ou seja, ser culpado pela violência que você sofreu, que é o terceiro tempo do trauma, que é o tempo do desmentido. Né? Exemplo, num Brasil, né, feminicida e misógino. A adolescente que sofria um abuso ia numa delegacia, quando ia, né? Ou a enteada que sofria abuso ia falar com a mãe. Perfeito. Né? Chegava a mãe diz, você que seduziu, né, o seu padrasto, ou era uma brincadeira. Ou era uma brincadeira, ou você está inventando. Né? E na delegacia, antes da instauração da delegacia de mulheres, né, das delegacias de mulheres, o que o delegado dizia? Mas olha a tua saia, você provocou, né? O que você estava querendo com isso? Né? Então, são exemplos, né, de desmentido, mas a gente teria inúmeros exemplos, como a fala não existe racismo no Brasil. Veja, o ex-vice-presidente, né, declara na época da pandemia, né, onde o Floyd foi assassinado nos Estados Unidos e algum tempo depois no Brasil um homem negro foi assassinado no supermercado. E o vice-presidente diz, não há racismo no Brasil. Quer dizer, é algo que deixa, né, o sujeito, e aí todo um povo, né, absolutamente sem chão. Então, há uma perversão aí, mesmo que o sujeito, a mãe que desmente, né, não seja uma perversa, mas ela não aguenta aquilo, ela não quer perder o marido. Ou, no caso ali da política institucional, eu diria que há uma perversão mesmo, né? Não só estrutural, né, mas de pessoas, né, que levam adiante esses desmentidos. Né? No Brasil, isso vem há muito tempo, né, sempre teve, com racismo e com a ditadura e, né, e vários outros. Então, esses três tempos, ao mesmo tempo que eles nos ajudam, na clínica, a escutar de um modo empático pessoas que têm histórias efetivamente, né, que precisam ser tratadas intrapsiquicamente, que são os efeitos do trauma sobre si, mas que precisam ser reconhecidas como pessoas que passaram efetivamente por desmentidos. Se o analista não reconhece isso, ele está reproduzindo um trauma. Né? E a psicanálise fez isso por muito tempo. Né? O caso Amilcar Lobo, que você citou, ele tem vários exemplos ali de desmentido nas análises que ele procurou, esse médico que atuou em equipes de tortura. No campo político, o bacana disso é que o Ferenczi traz o desmentido, né, não como desmentido do fetiche, que era o termo Verleugnung, que nós traduzimos por recusa, do modo como Freud utilizava. Não, ele traz o desmentido para o campo relacional, quer dizer, o desmentido ele é relacional. Alguém desmente outrem que é vulnerável. Né? Alguém poderoso, uma autoridade, um pai, uma mãe, um professor, desmente alguém em estado de vulnerabilidade. Ele deixa de ser intrapsíquico para ser interpessoal, né? Assim, o desmentido ele ganha uma dimensão política incrível com o Ferenczi. Que nos ajuda a pensar várias situações. Você, inclusive, com o Congresso, né, de Psicanálise, Direito e Literatura, né, a gente discutiu racismo, tem um livro bacana que você organizou a partir dali, né, sobre psicanálise e racismo, e literatura, né, em torno do quarto de despejo. E ali a gente discutiu já, quer dizer, você vê como ajuda, né, um pensamento, uma psicanálise, as pessoas que entram em contato pela primeira vez dizem assim, nossa, que alívio. Eu estava aqui, psicanalistas, né, dizendo assim, eu estava aqui me sentindo oprimida na minha prática, eu não estava entendendo aquela coisa de que, né, na transferência, o analista é objeto, ou toda uma leitura sobre neutralidade, né, abstinência, e as pessoas sentem um alívio quando leem Ferenczi, que é incrível, né?
Claro que tem efeitos intrapsíquicos, que são as consequências da clivagem, da identificação com o agressor, da progressão traumática, que aí a gente vai ter que ter uma outra conversa. Porque é o que eu estou trabalhando agora, né? Os 3 destinos da identificação com o agressor, né? Que é o amor submisso, o ódio destruidor e o auto-ódio. Que eu acho muito interessante. Assim. Muito bom.